Nesse vídeo aqui eu quero conversar contigo a respeito de um erro que talvez seja o pior erro de qualquer investidor. E não pense você que eu não cometo esse erro, eu cometo. Somos seres humanos. Mas o primeiro passo é tomar consciência disso para tentar, pelo menos, reduzir um pouco a ocorrência desse erro. Vem comigo. Olha, eu não sei se você já ouviu falar de um viés, de uma inclinação humana que os psicólogos chamam de viés da aversão à perda. O que isso significa? Ah, Luan, o nome é autoexplicativo, eu tenho medo de perder. Sim, mas não para por aí. Descobriu-se que, na média, o medo do prejuízo ou da perda supera 2 vezes o prazer do ganho. De tal modo que, se você fosse colocar matematicamente, para eu aceitar perder R$ 100, eu preciso ter uma perspectiva de ganho de R$ 200, o dobro. Isso refuta uma crença anterior de que, peraí, racionalmente, para eu perder 100, eu tenho que ter uma perspectiva de ganhar 100. Equivalência entre perdas e ganhos. Não, não tem essa equivalência. E isso tem alguns desdobramentos na nossa jornada como investidor. E aí eu vou te trazer alguns exemplos aqui de algumas ações onde esse erro foi fatal. Ou, pelo menos, te fez perder dinheiro na perspectiva de lucro cessante. O que é isso? Aquilo que eu deixei de ganhar por conta da aversão à perda. Porque a aversão à perda, ela vem de duas formas. Ou o medo de ter prejuízo efetivo. O que é o prejuízo efetivo? Eu comprei algo a 100, caiu para 50, perdi 50. Prejuízo efetivo. Mas existe o lucro cessante, que é aquilo que eu deixo de ganhar por medo de algo voltar a cair ou a depreciar. Então eu comprei a 100, foi para 150. Como eu tô com medo de isso devolver os meus ganhos, o que eu faço? Eu vendo. E aí pode ser que volte. Foi para 150, volta lá para 130, só que não volta mais para 100, onde talvez eu tivesse a pretensão de recomprar. Aí cai para 130, dá aquela beijadinha em 129, depois vai para 200 e continua essa trajetória, já que, como você sabe, a bolsa de valores no longo prazo é para cima e no curto prazo ela sobe caindo. E é difícil porque a nossa aversão à perda nesse caso é de justamente devolver parte dos nossos ganhos e ser feito de bobo pelo mercado financeiro no curto prazo. Por isso que o nosso foco precisa estar aonde? Na evolução do lucro da empresa e esquecer o mercado, porque senão a gente vai se deixar levar por essa aversão à perda. E isso impede ou retarda o nosso enriquecimento na bolsa de valores, porque a gente acaba vendendo precocemente empresas vencedoras. E isso é uma luta diária. Eu tô junto contigo nessa. É uma luta diária. Eu vou te trazer aqui os exemplos, mas antes de continuar, eu quero te convidar a se tornar membro do canal, porque lá você acompanha comigo tudo o que eu faço na minha carteira de investimentos, todos os movimentos. Você tem vídeos exclusivos de análise de empresas, fundos imobiliários, por sugestões dos membros, ou análises que eu vejo que fazem sentido. E ainda você tem uma planilha de preço teto pelo modelo de Gordon/Bazin de ações e fundos imobiliários. Mas se ainda não é o seu momento, não tem problema. Só de você clicar aqui embaixo no botão de gostei já me ajuda bastante. E vamos aqui ao primeiro exemplo. Vou tratar de Copel. A Copel, essa ação subiu. E como subiu? Uma ação do setor elétrico. Isso que é doido. A gente pensa que por ser uma ação do setor elétrico não vai subir tanto porque já é um setor maduro e geralmente as empresas desse setor já são maduras também. E o que aconteceu? A ação estava lá nos R$ 5 mais ou menos e já subiu quase 200%. Contabilizando os dividendos pagos no período, já deve estar em quase 200%. E sabe o que é mais louco? Essa ação está negociando sim, esse múltiplo está correto aqui no Investidor 10, a 25 vezes lucro e mesmo assim segue subindo quase 20% em 2026. Faz sentido isso? Faz sentido? Olha, eu confesso para você que, do ponto de vista técnico da análise de valores imobiliários, sou analista, essa ação já deveria ter sido vendida. Por quê? Porque tem um detalhe. Qual é o detalhe? Tecnicamente, uma empresa precisa valer o que ela efetivamente entrega ou tem potencial de entregar de crescimento. Então, esse indicador aqui, 25, ele está dizendo para a gente hoje o seguinte: olha, essa ação está negociando a 25 vezes o que ela entrega de lucro em um ano. Isso significa para a gente o quê? Que o mercado espera, com esse múltiplo, que o lucro cresça 25% ao ano. Você tem noção do que é 25 vezes lucro? Você consegue entender isso? 25 anos de lucro
É como se você tivesse uma empresa hoje, esse é o poder do equity. É como se você tivesse uma empresa hoje que tem um lucro anual de R$ 100.000 e você pudesse vendê-la por 100 vezes 25. Ou seja, você tem a empresa que, o quê? Lucra 100 mil. E você estaria vendendo ela por 2,5 milhões. Será que faz sentido isso? Faz, se a empresa realmente puder crescer 25% ao ano. Aí faz sentido. Mas eu te pergunto, a Copel tem essa capacidade? Claro que ninguém sabe com 100% de certeza. É probabilidade. Só que o lucro vem crescendo bem abaixo disso. No último ano, cresceu 15%. Então você começa a perceber o seguinte, que da mesma forma que o mercado ele exagera no pessimismo, quando tudo tá dando errado, seja na empresa ou no país, essas ações de empresas boas negociam a 5 vezes lucro, só 5. É como se você pudesse ganhar sem que a empresa aumente o seu lucro 20% ao ano. Se ela aumentar o lucro, então nem se fala. Fica de graça. Da mesma forma que o pessoal exagera, o pêndulo vai para o extremo pessimismo. Quando as coisas começam a dar certo, vai para um otimismo que você fala, cara, não faz sentido. Alô, então você está me dizendo que isso aqui mostra que a Copel está extremamente cara. Então, o certo é vender de fato. Então, isso se você estiver extremamente concentrado na ação. E aí, para você pegar esse recurso e tentar alocar numa ação onde você tem maior perspectiva de retorno. Agora, zerar a posição, esse é o grande erro. Porque, eventualmente, o mercado pode perpetuar esse múltiplo por vários e vários anos e você acabou vendendo uma joia. Eu não vejo problema de você reduzir posição quando você está extremamente concentrado numa empresa extremamente cara. E caro, entenda, não é o múltiplo frio como está aqui. Porque se a empresa realmente estiver crescendo assim, ela não está cara. Mas nesse caso aqui, me parece evidente. Só que isso é insuficiente para eu vender, porque senão eu vou deixar dinheiro na mesa. Essa multiplicação aqui ó, de 1.500% em 10 anos seria perdida. E aqui está a versão a perda, olha só. Vamos supor que eu tenha comprado a 5 em 2021. A ação subiu quase 100%. Vamos colocar aqui, ó. Maio de 2025 subiu 100%. Vendi a 11 e pouco. E aí eu perdi toda essa valorização, que foi expressiva, que no acumulado daria uns 150% ou mais. Então, quando uma empresa está claramente cara, e quando eu digo claramente, é claramente mesmo, euforia pura, que eu particularmente enxergo hoje na Copel, mesmo assim você não vai zerar. Não faça isso. Você pode se arrepender. Porque você não sabe até onde vai a loucura do senhor mercado. Warren Buffett, ele faz isso. E fez a vida toda. Ele raramente zera uma posição, porque ele sabe que isso pode acontecer. E ele mesmo já comentou, os maiores erros que eu cometi, ou foi por omissão de não ter comprado uma empresa que estava clara ali, que era uma joia em potencial, ou por vender precocemente, por razões fiscais, tentar economia de impostos. Então, como que a gente tenta compatibilizar aqui a aversão à perda? Esperando a ação ficar cara, de fato, muito cara mesmo. Não é esse cara que você acha aí que eu vejo o pessoal comentando no YouTube. Ah, tá cara, Petrobras tá cara, não sei o... Não, cara de verdade, isso aqui. Para você começar a pensar em vender alguma coisa, se estiver concentrado, porque se for uma posição pequena, nem vale a pena o movimento, deixa. Porque se você... O que adianta eu vender uma posição pequena porque tá cara, se o dinheiro que eu vou pegar vai ser tão pequeno que não vale a pena alocar em outra ação, outra oportunidade. Não, deixa. Outro exemplo, VEG, 30 vezes lucro, há muito tempo. E esse aqui é um caso, olha, imagina só a pessoa que pegou lá atrás VEG, viu a ação disparar 1.000% até 2020 e falou, não, 1.000%, vou zerar para trocar. Cara, perdeu tudo isso aqui. Sendo que no longo prazo, 30.000%. Então a ideia de VEG é a mesma coisa. Só que aqui é diferente, porque aqui é uma empresa que consegue crescer muito. Empresa global. Nunca duvide da capacidade da VEG de crescer 20, 25, 30% ao ano. Porque ela não está restrita à economia brasileira. Entender o negócio é essencial. Educação. A ideia é, se eu tiver com dúvida, olha só, essa heurística aqui é importante pra gente. Se eu estiver com dúvida, eu não vendo nada. Na dúvida é não. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio. A ideia do essencialismo. Então, por exemplo, fiz as minhas contas, analisei, voltando para a Copel, analisei e eu tô na dúvida. Então não faça nada. É a melhor coisa que você vai fazer. Agora, você fala, não, isso aqui tá obviamente, eu fiz as contas, fiz a análise, revisei. Isso aqui está uma maluquice. 30, 40, 50% do valor justo. Isso aqui é uma maluquice. Então, você vai fazer o que? No máximo, se tiver concentrado, vender um pouco para comprar outra empresa que já esteja na sua carteira num preço muito mais atrativo. Uma oportunidade que você estava aguardando porque não tem caixa e não quer desrespeitar o seu asset allocation e tirar parte do seu caixa permanente, que é a sua proteção contra a volatilidade e situações de crise. Então, você vai fazer isso. Sempre ciente do quê? De que mesmo assim,
a decisão pode não produzir um bom resultado, porque eventualmente a ação que você vai comprar pode ser que ela não dê o retorno esperado. Essa é uma questão de expectativa. Mas, de novo, a gente não pode ficar muito apegado ao resultado de uma coisa, mas sim ao quê? Ao processo. Se o processo foi efetivamente racional, então não se preocupe com o resultado, que daí está fora do seu controle. Muita coisa do que acontece é sorte, aleatoriedade, incerteza. Trabalhar com ações, trabalhar com o mundo empresarial, com negócios, é trabalhar com incerteza. Então a gente precisa ir aprendendo esses mecanismos para melhor trabalhar com a incerteza. Essa que é a ideia. É por isso que o Peter Lynch fala: evite arrancar as flores da sua carteira. No máximo, eu diria, quando essas flores estão esticadíssimas, você vai fazer uma podinha. Ainda com essa cabeça de que, pode não ser a melhor decisão em termos de resultado. Mas, se eu tiver uma outra flor em potencial, eu preciso dessa grana. É isso. Então, empresa boa você nunca zera. Guarda isso. Empresa boa eu não zero. Tem que ser um mantra. Tem que ser um mantra. Imagina o arrependimento de quem vendeu precocemente VEG. Agora, se a pessoa analisou, eu fiz minhas contas e verifiquei VEG aqui em 2020 a 43, não fazia sentido, por mais que tenha subido depois mais um pouco. Mas veja que a pessoa talvez tenha recomprado novamente aqui na correção, beleza. Talvez. E aí a pessoa aproveitou outra oportunidade que acabou se valorizando mais, maravilha. Mas se ela vendeu tudo, ela correu um risco tão grande de não conseguir recomprar no preço que ela queria. Agora, se ela vendeu só uma partezinha, 10, 20%, um take profit, e aí, sabe, ela falou, VEG continuou a subir depois, beleza, mas eu aloquei esse capital ali, obtive um bom retorno, não zerei, não perdi esse papel maravilhoso, que é capaz de me enriquecer, que é capaz de fazer isso aqui no longo prazo, 30.000%. Outro caso, PetroRio, esse caso aqui, PetroRio foi um caso assim, que era um caso de quebra, olha lá, ó, preço ajustado aqui no Google, 1,50, imagina comprar uma ação 1,50 e agora está valendo R$60. Se você pega aqui o retorno em 10 anos, quase 30.000%, incrível. Ninguém poderia prever que isso aqui ia acontecer, tá? Esquece. Isso aqui foi surpresa pura, do ponto de vista positivo. Agora, imagina um ser humano que falou assim, não, já subiu 500%, tchau. Cara, o que pegou aqui, 2018, segurou 3.000%, tchau, perdeu muito dinheiro. É o lucro cessante, que é o restante aqui. Ou que se desesperou aqui nessa correção de mercado, perdeu dinheiro. Pior de tudo, vamos supor que a pessoa tenha feito isso para comprar Cosan, Raízen, que está numa situação dificílima, ou até Auren, que é uma empresa que vai demorar muito tempo para dar retorno. Então cuidado com o timing também, de falar, tudo bem, eu vou esperar isso aqui, mas as outras ações vencedoras já estão te dando retorno, já é um ganho certo. A gente investe sim para o longo prazo, mas não seja o tolo de, achar que o longo prazo é a grande panaceia. O Keynes disse, a longo prazo, todos estaremos mortos, todos nós. Então tenha cautela, equilíbrio é a melhor coisa que você faz. Agora, eu dei aqui exemplos de empresas que se você zerou posição, você perdeu um enriquecimento absurdo. Por outro lado, você tem as chamadas empresas em declínio ou de crescimento ultra lento, abaixo da inflação. Aí eu concordo que nesses casos, o retorno potencial é tão baixo, mas tão baixo que vale o risco de você reduzir drasticamente a posição, a ponto de ter uma posição diminuta no papel, se você já carrega há muito tempo, muito tempo. Mas são situações bem raras, tá? Muito raras. O caso mais óbvio, na minha opinião, é o da Ambev. Nesse caso aqui, eu concordaria. Mesmo assim, veja, é uma ação que nesse ano está subindo quase 12%. Está subindo também. Mesmo assim, abstraindo aqui a cotação, olhando para os números, por isso que você tem que seguir pela análise fundamentalista, é o que eu te ensino na área de membros. Quando você olha para a demonstração de resultados da empresa, você só vê declínio de receita ou estagnação. Olha a receita. Em 2024, foi de quase 90 bilhões. Em 2025, abaixo disso. E a empresa cresceu o lucro líquido, saiu de 14,8 para quase 16 bilhões. Só que cresceu por conta de eficiência, não por aumento nas vendas. E aí, uma hora tem um teto para eficiência, o quanto que eu consigo controlar custos, aumentar minha eficiência. Bate num teto. Então aqui você tem um caso de empresa ou em declínio ou em situação de pura estabilidade a ponto de você ter dificuldade de crescer acima da inflação. Aí não faz muito sentido. A não ser que você tenha Ambev lá com preço médio ridiculamente baixo, né? Aí não veio com exemplo maluco do cara que tem Ambev a 1,50, que pegou até antes da fusão. Pera lá, exemplos extremos aqui não. Agora, o cara que pegou a Ambev recentemente, empresa já em declínio ou em situação de crescimento ultra lento, aí, meu amigo, aí até faz sentido. Mas saiba que tudo é uma questão de preço. Até a Ambev,
a depender do preço, vale a pena. Tudo é uma questão de preço. Porque se o lucro de Ambev crescer 3% ao ano só por conta da eficiência, e você pegar ela a 8, 9 reais, você vai ter uma boa perspectiva de retorno. Mas isso por conta do preço. Sendo assim, talvez seja o maior erro é vender tudo ou grande parte de empresas vencedoras porque estão caras ou aparentemente caras. Porque a gente acha que está caro. Só que o mercado é soberano. Ele está acima da nossa posição individual. E de novo, eu cometo esse erro. Assim, raramente vai ter gente que não comete esse erro. Mas há prova viva de que a gestão ativa de portfólio, quando algo está extremamente caro mesmo, você apenas vender parcialmente produz resultado. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Mas é preciso muita cautela. E segundo essas orientações que eu te passei aqui. E não ficar naquela coisa puramente técnica de achar que você tem que zerar uma posição porque ela ficou cara. Isso aí pode retardar no mínimo o seu enriquecimento. Agora eu preciso te dar um recado que é o seguinte: declaração do imposto de renda já vai começar agora e separar toda aquela documentação de corretora, B3, isso aí dá trabalho. Principalmente se você tem um portfólio diversificado de ações, fundos imobiliários, eventualmente você tem opções, ETFs, tudo isso dá muito trabalho. E você pode acabar fazendo errado, mas para isso você tem uma solução, que é um aplicativo. E é o aplicativo que eu uso da Grana Capital, que é indicado pela B3, e por meio dele você automatiza isso tudo. Eu vou te mostrar o aplicativo aqui por dentro. Aqui no app do Grana, você tem essa ferramenta aqui que é o IR mensal. Ele calcula automaticamente o imposto de renda a pagar, ou se não tem nada para pagar, parece que para você ele já emite a DARF. Mas o que eu quero te mostrar para a declaração do imposto de renda é essa ferramenta aqui, declaração. Declaração por preenchimento automático. Importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. O que ele faz? Ele simplesmente faz o seguinte para você. Ele emite um documento que automatiza por inteiro toda a sua declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores no Brasil. E aí você importa esse arquivo no programa da Receita Federal. Pronto! Em poucos cliques você faz a declaração e com a segurança da indicação da B3. Em menos de 5 minutos, sem brincadeira, você faz a declaração do imposto de renda. Por meio desse mecanismo que é o preenchimento automático. Portanto, dê uma olhada, baixe o aplicativo da Grana. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você assinar o plano Mais Grana para garantir a declaração do imposto de renda e todas as ferramentas do Grana, com o cupom MIRAI, você vai receber um belo desconto. Link na descrição. Mas agora eu quero te ouvir. Você concorda que esse é o principal erro do investidor de longo prazo? Ou você acha que há outro? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo.